Olá, amigos. Hoje nós vamos ver a avaliação comportamental no transtorno do espectro autista. Avaliar significa investigar, isso todos nós sabemos, né? Mas a investigação comportamental deve ter sempre um objetivo maior, assim como uma abrangência mais específica, interligando as funções comportamentais e psíquicas com a estrutura neurofisiológica formada e a sua realidade funcional. Isso é importante. Isso, entretanto, não quer dizer que elementos das demais áreas terapêuticas sejam excluídas, nada disso. A simples exclusão de avaliações, sejam elas de qualquer ordem, orgânica, psíquica, cognitiva, comportamental e todas as demais, pode significar um erro de princípios graves. As avaliações têm início na forma como a pessoa se relaciona com o mundo à sua volta, como ela percebe as informações externas, como ela processa essas informações, como ela as entende, como se comporta. Tudo isso traz alguma coisa interessante, que são as dificuldades na percepção. Uma dificuldade na percepção pode significar uma anomalia inicial em algum dos elementos perceptivos, sendo importante, nesses casos, o encaminhamento para o profissional correspondente. As dificuldades mais encontradas na audição, na fala ou na visão. Algumas dessas dificuldades provocam alterações comportamentais que são semelhantes a alguns sintomas comuns em muitos autistas, TDAH, dislexia, descalculia e outros. Isso, então, pode levar à elaboração de um diagnóstico precipitado e certamente errôneo, equivocado. Algumas dessas dificuldades não são do conhecimento geral e, portanto, passam a ser preocupantes, como, por exemplo, a síndrome de Irlen, que tem um outro nome também, é síndrome de sensibilidade escotópica, um nome horrível. A síndrome de Irlen, nessa síndrome, as crianças apresentam uma alta sensibilidade à luz, têm dificuldade de identificar a tridimensionalidade dos objetos, têm dificuldade de focalizar as palavras, sentem dor nos olhos e, em muitos casos, eles têm a impressão de que as letras estão se mexendo, vibrando ou desaparecendo, como a gente percebe em alguns casos de dislexia. E, por enquanto, ainda se considera que isso é uma situação hereditária, mas a ciência está muito aquém da descoberta correta disso. Tem muita polêmica ainda sobre essa síndrome. Aliás, sobre quase todas as síndromes e transtornos, né? E devido à dificuldade no entendimento tridimensional, essas crianças podem apresentar dificuldade, por exemplo, em subir escada, em praticar esportes, podem até por causa disso adotar comportamento arredio, isolado, fugindo das atividades do grupo. Aí isso vai trazer mais uma possibilidade de um diagnóstico equivocado, porque vai confundir professores, terapeutas, que com certeza podem rotulá-lo como autista. Ou, como já aconteceu em muitos casos, pior ainda, rotulá-lo como esquizofrênico. Como a nossa preocupação maior é com o autista, a existência dessa síndrome como comorbidade paralela pode dificultar ainda mais as terapias para a redução dos sintomas e, portanto, é mais uma razão para nós realizarmos essa análise. Logicamente, essas crianças apresentam baixo nível de desempenho escolar, podem sofrer bullying, até mesmo por parte de professores desavisados. Um dos casos mais comuns observados com frequência é o professor perceber a lerdeza da criança em copiar do quadro, por exemplo, aí levar ele para mais perto. E já que constatou que realmente ele está com dificuldade, pedir à mãe para levar ao oftalmologista. Aí a mãe leva. Como muitos oftalmologistas ainda não estão atualizados com a existência dessa síndrome, é comum eles dizerem que a criança tem vista normal. Aí, de volta para a escola, os professores concluem que ela é apenas preguiçosa, mentirosa, já que ela diz que não está vendo direito. E se tem vista normal, ela está vendo direito. Ela é que não quer ver. O resultado para essa criança é o pior possível, lógico, né? Já que a partir daí o seu próprio cérebro vai trabalhar contra ela mesma, criando mais sintomas, principalmente alguns que passam a ser muito semelhantes aos da esquizofrenia. Nós temos casos assim.
O profissional que identifica essa síndrome é o screener, que é preparado aqui no Brasil pela Fundação H. Olhos, lá em Belo Horizonte. Se não houver um screener conhecido, o procedimento deve ser o quê? O encaminhamento da criança para um exame ocular completo e solicitar o teste com optometrista comportamental. Nem sempre nós temos optometrista comportamental, mas é bom procurar. Nesses testes, se forem observados problemas, por exemplo, binoculares, acomodativos e síndromes visuais, aí procede-se a uma avaliação de sobreposição de cores com filtros coloridos entre os olhos e o elemento a ser lido. Se alguma dessas cores provocar a redução do problema, ou seja, a criança colocou aquela celofane colorido e ela começou a identificar, a ler perfeitamente, pode ter sido identificada exatamente a síndrome de Irlen. O tratamento vai ser utilizar óculos com lentes daquela cor que foi encontrada no exame. Agora, mesmo com todo esse conhecimento já disseminado pelo mundo, já tem mais de 20 anos que na Europa se sabe disso, ainda há muita polêmica aqui no Brasil, muita resistência na aceitação da síndrome, mas ela existe. Essa é a realidade. Mas não é só isso, né? Tem outras percepções. Porque todas as outras percepções também são importantes. E devem todas elas ser pesquisadas, como a audição, paladar, olfato, tato. O terapeuta deve estar atento na observação da falta perceptiva e principalmente a amplificação perceptiva. E também a falha na percepção. Tá? A falta, a amplificação e a falha. Crianças que apresentam, por exemplo, seletividade alimentar, por exemplo, que resistem bravamente a ingerir certos alimentos, podem ter algum problema nos detetores químicos da língua, seria a percepção gustativa, ou nos detetores químicos das narinas, seria a percepção olfativa. Quem vê isso? Otorrinolaringologista. Ele é quem pode avaliar essas áreas. Agora, caso não haja anomalia nenhuma nessas percepções, essa seletividade pode realmente estar sendo causada por uma consequência orgânica do autismo, podendo então constituir um dos sinais para identificar a existência do transtorno do espectro autista. O excesso de neurônios causado pela falta da poda neural no autista pode ter acumulado muitos neurônios nos envios dos sinais olfativos ou gustativos, direto para os processadores, amplificando de tal modo esse sinal percebido, cheiro ou gosto, ao ponto de ficar impossível da criança conseguir suportar esse excesso de cheiro, esse excesso de gosto. Quando eu falei poda neural, é bom explicar. No módulo está nas notas de rodapé. Toda criança, ao chegar aproximadamente aos 2 anos de idade, ela tem aproximadamente 1.000 trilhões de conexões interneurais, que significa aproximadamente 1.000 trilhões de sinapses. Mas não precisa de tudo isso, pelo menos a ciência acha que não. Então, entre os 2 anos e aos 12 anos, o próprio cérebro vai eliminando uma série de neurônios, uma série de redes neurais, achando que não são necessários, tanto que ela chega aos 12 anos com 10% só do que tinha aos 2 anos de idade. Ela tinha 1.000 trilhões, chega com 100 trilhões aproximadamente. No autista, isso não acontece, ou pelo menos acontece muito menos. Então o autista chega aos 12 anos com muitas redes neurais, muitos neurônios, muitos a mais do que as pessoas neurotípicas. Isso pode atrapalhar bastante o funcionamento das redes que já estão formadas, mas também pode trazer algumas vantagens. A atrapalhação é o quê? Por exemplo, ela pode amplificar demais os sinais. Tendo muitos neurônios espalhados, acaba desamplificando demais, se localizando entre um elemento perceptivo e o seu processador correspondente, acabam levando tanta informação do gosto, por exemplo, ou do olfato, ou do som, que é o mais comum, e que o processador não aguenta, é um sinal muito forte. No ouvido é fácil, você vê logo a criança tapar os ouvidos, né? No cheiro e no gosto, ela não tolera cheiro de algumas comidas, gosto de algumas comidas.
Essa é a poda neural que nós falamos, tá? Agora vamos ver as dificuldades no processamento ou processamento em excesso, que é isso. Cada elemento sensorial envia os sinais captados para o processador correspondente. Então, para o autista ocorre isso, ou seja, uma hipersensibilidade em alguns locais por causa desse excesso de neurônios. Essas são as grandes dificuldades no processamento, tá? Mas só que tem alguns casos, tá, em que, em vez de fazer confusão, essa simplificação acaba aumentando a capacidade intelectual do autista, porque esse excesso de neurônios está localizado, por exemplo, numa área de processamento matemático, processamento linguístico, coisas assim, tá? Então, isso é uma vantagem, né, para alguns autistas que estejam, naturalmente, com o tratamento correto. Agora, um outro problema que nós temos também com facilidade em todas as crianças é o transtorno do PAC. O que é isso? PAC é o processamento auditivo central. Então, o mau entendimento dos sons pode ser uma falha neurológica no seu processador, causando esse transtorno. Isso pode ocorrer também em todos os outros processadores. São defeitos da área neurológica. Então, como é que a gente descobre isso? O primeiro passo é fazer um exame audiométrico para detectar se tem alguma alteração nos limiares auditivos, ou seja, ver se a criança tem uma alteração no som mais baixo e no som mais alto que ele ouve. Não havendo nenhuma alteração nisso, supõe-se que essa criança está com um distúrbio, e esse distúrbio deve ser o transtorno do processador auditivo central, tá? O comportamento em geral, tá, da criança, digamos, o mau comportamento em geral, pode significar a necessidade de encaminhar essa criança para um psicólogo. Ou, na maioria dos casos, para profissionais de atendimento à família, tá, para verificar as relações familiares. Muitas vezes, o problema da criança está numa educação equivocada. Eu tenho encontrado demais isso, tá? Qualquer avaliação neuropsicológica sem que antes nós vejamos com cuidado todas essas possibilidades que nós relatamos aí, pode trazer resultado completamente incorreto, precipitado, equivocado. Então, temos que tomar bastante cuidado, prestar bastante atenção para nós não entrarmos no processo de diagnóstico equivocado. Em seguida, no próximo vídeo, nós vamos ver as técnicas de análise de comportamento das pessoas com transtorno do espectro autista, ok? Forte abraço, gente, até lá.